gente começando. Ninguém mandou nada no grupo, né? Bom, gente, eu sei que eu sempre falo isso, mas essa matéria de hoje realmente é muito importante. É uma matéria que, como eu falei ali pra vocês no grupo, ela cai todo ano, sempre, sempre, sempre. Principalmente no Enem, mas na URGS também. É uma questão, são várias questões, né? Problemas ambientais, como vocês já devem imaginar. Tem espaço para muita coisa, então é algo que cai muito. Mas mais do que isso, eu acho que é uma daquelas coisas que importante a gente saber para a vida, assim. Para falar a verdade, esse foi o tema que me fez querer dar aula de ecologia. Isso é algo que eu gosto bastante de estudar, apesar de ser bem triste. Mas antes de a gente começar, vamos dar uma revisada no que a gente viu semana passada. A gente viu também os biomas mundiais, mas eu resolvi dar preferência para a revisão dos biomas do Brasil, que eu acho que tem uma incidência maior. Mas podem pegar os slides, né? Eles estão no Drive, dar uma olhada, ver se vocês lembram direitinho dos biomas mundiais. Bom, aqui no Brasil, começando pelo bioma Amazônia, a gente tem que é a maior floresta tropical do mundo. Ela tem uma biodiversidade gigantesca, tanto em questão de fauna quanto de flora. O solo, ele é profundo, porém ele é pobre, é ao contrário do que a gente costuma pensar, né? Mas o que mantém aquela grande floresta é a serrapilheira, que é um material orgânico, a matéria orgânica de seres mortos, principalmente, que vai se consumindo rapidamente. Por isso que as raízes geralmente costumam ser rasas. Tem uma estratificação vegetal bastante grande, lembra que tem é uma floresta clímax, então tem árvores de grande porte, chegando até 40 metros, mais do que isso. A estratificação também se refere ao fato de que ela tem um dossel, né? Eu falei para vocês como se fosse um teto que se forma, por isso que na parte mais interna da Amazônia, da floresta amazônica, ela é bastante escura e úmida. Não esqueçam também que a Amazônia não é um bioma apenas nosso, né? O que está desenhado aqui é o que a gente chama de Amazônia Legal, porém tem a Amazônia Internacional, que pega mais alguns países aqui da América Latina. Descendo aqui, nós temos o bioma Pantanal, que é a nossa planície alagável. Não esquecer que, apesar de ser uma planície alagável, ela tem períodos de seca. Porque a Amazônia é legal. Legal no sentido de legislação. É a Amazônia que legalmente é nossa. Legalmente, essa questão, que a gente rege ela, as nossas normas regem ela. É uma questão jurídica, não é... Isso. Claro também que existem as leis internacionais, tá, gente? Inclusive eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque a gente vai falar sobre desmatamento. Mas quem tem soberania dentro desse território é o Brasil. Continuando, a gente tem o nosso bioma Pantanal, que, como eu falei, é uma planície alagável, que tem períodos de seca. Ela tem um grande banco de sementes, né, que ficam enterradas. Lembrem que isso acontece porque quando ela alaga, senão as sementes iam se dispersar, não iam conseguir germinar. Então, elas ficam enterradinhas ali. E o clima é tropical. Temos o bioma Pampa, mais aqui para baixo, que são os nossos campos sulinos, de clima subtropical, um dos poucos, acho que o único do Brasil que tem clima subtropical. Lembrar do grande problema que a gente tem aqui na Cuesta de Aelo, que a gente chama isso de geografia, não de biologia, mas fazer o quê? Que a gente tem o problema da arenização por causa da pecuária, que o gado compacta muito o solo e o solo é usado de forma irresponsável, também pela indústria agrícola, e daí areniza. A gente tem aqui as matas de araucária, mas o que predomina mais são os campos abertos mesmo, com apenas um estrato, que é o herbáceo. Aqui em cima a gente tem o nosso bioma cerrado, aqui no meio, né? Que é o que a gente chama de savana brasileira. Então, também um estrato herbáceo com algumas árvores espalhadas. Lembrando que o bioma cerrado é um hotspot, então é um espaço que tem é um ambiente que tem muitas espécies endêmicas e que estão tanto as espécies quanto o ambiente em risco de extinção ou algo do gênero. O bioma cerrado é um espaço que tem queimadas naturais, um dos únicos do Brasil, em que as queimadas são naturais,
e por isso a vegetação ela é adaptada a isso. Lembrem que tem os galhos retorcidos, também por uma questão do ter muito alumínio no solo. Algumas das sementes só germinam com o fogo, várias adaptações. Temos também o bioma caatinga, que é uma palavra indígena que significa mata branca, porque a maioria das plantas que tem lá são caducas. Então, elas perdem as folhas e fica só os caules brancos. É um clima semiárido, então pensem em rios intermitentes. A vegetação é xerófita, porque é muito seco, né? Lembrem das adaptações de vegetação xerófita, que é no lugar de folhas a gente tem espinhos, porque daí não tem tantos estômatos, não perde tanta água. Gente, aqui no bioma cerrado, falando de uma das adaptações, lembrem que às vezes elas têm mais suber na casca, né, para aguentar o fogo. Enfim, voltando para a vegetação xerófita, muitas vezes também mecanismos de abrir e fechar mais rápido os estômatos para perder menos água. E a gente tem um problema que é a irrigação, né? Até dá para lembrar da questão da transposição de São Francisco, que em alguns espaços está sendo feita de forma inadequada e está causando problemas que a gente chama de desertificação e salinização. E por fim, nós temos o bioma Mata Atlântico, que também é um hotspot e é um dos biomas mais desmatados do Brasil. Notem que ela está no litoral, né? Que é o espaço que foi ocupado primeiro pelos colonos invasores, e também até hoje é o espaço que tem predominância, né? Aqui tem nossos polos industriais, principalmente, ficam aqui nessa parte do sudeste. É uma floresta tropical e tem solos rasos e poucos férteis, e de novo a serrapilheira, que é aquela matéria orgânica superficial, tem um papel muito importante. Mas então tá, gente, vamos começar a falar sobre problemas ambientais. E antes de começar a falar sobre os problemas do solo, que é o que eu vou trazer para vocês primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a gente não tem como pensar em problema ambiental se a gente não pensar no sistema que a gente vive. O nosso sistema, o sistema capitalista vigente, desde a Gênese, é um sistema insustentável. Justamente por pregar essa competição acirrada, por quem enriquece mais, quem é melhor do que quem. É um sistema que realmente não tem como a gente manter aquele equilíbrio ecológico que eu estava conversando com vocês, que a gente viu ao longo das nossas aulas de ecologia, que é um equilíbrio bastante delicado, é um equilíbrio dinâmico, né? Acontecem várias interações entre os seres vivos. E, bom, né? O capitalismo está aí para desmatar tudo e passar asfalto por cima. A gente vai começar falando sobre problemas do solo, que é uma coisa que geralmente vocês veem mais em geografia. Então eu vou passar assim mais por cima, se vocês tiverem alguma dúvida me parem, ou então me chamem depois para conversar. E aí eu vou falar sobre a desertificação, já pegando o gancho aqui da Caatinga, né? O semiárido que eu falei para vocês, que no caso de lá é por causa de métodos inapropriados de irrigação. Também o desmatamento propicia muito a desertificação, porque quando a gente desmata, propicia a erosão também. Então, expõe o solo mais à questão do vento, o intemperismo, a água, e daí acaba desertificando. O pastoreio intensivo também é um dos fatores. E daí a gente tem a arenização, que acontece aqui no Rio Grande do Sul, que eu também falei para vocês. A diferença entre arenização e desertificação, na verdade, é uma coisa um pouco discutível, mas costuma-se dizer que desertificação só acontece em climas semiáridos e áridos, por isso que a gente chama que acontece aqui no sul de arenização, porque é um clima subtropical. Mas as causas e as consequências são basicamente as mesmas. Aqui, no caso, é por causa do pastoreio intensivo, que compacta o solo, e também um uso irresponsável da agricultura, que não deixa espaços para o solo descansar ou não usa rotação de culturas. Aqui a gente tem uma imagem bastante triste de um caso de desertificação muito famoso, que é o Mar Aral. O Mar Aral, na época da União Soviética, foi usado para irrigação de plantios de algodão, só que foi usado de forma extremamente irresponsável. E hoje em dia, o que resta do que era esse gigantesco mar, um mar interno, tá, gente? Ele fica dentro do continente. São só essas pequenas manchas. Sim, foi uma questão de anos, eu não sei dizer agora exatamente
quanto tempo, mas foi muito rápido, foi assustador. E é algo que os vestibulares gostam de falar, a questão do Mararau. Ainda na questão do solo e também puxando para essa questão da irrigação, a gente pode ter a questão da salinização, que eu acho que eu já tinha comentado um pouquinho com vocês na aula de biomas. O que acontece? A água tem sais, né? Pode ter sais de cloreto, enfim. E esses sais, quando a água evapora, eles ficam na terra. Então, se tu irrigar muito de forma irresponsável, a concentração de sais vai ficar muito grande. E qual é o problema? O problema principal é para a flora, porque daí tu tá mudando o equilíbrio osmótico daquele espaço. Tu provavelmente vai dificultar que as raízes consigam absorver água até se tornar um espaço, podendo se tornar um espaço desertificado de tão complicado que fica. Outra questão muito importante é a questão do assoreamento, que é quando a água da chuva, ela leva terra e lixo e vai para as bordas dos rios, que daí eles começam a perder profundidade naquele caminho, podendo ser o rio inteiro soterrado, ou então ter a vazante ser muito maior do que o esperado, enfim, pode causar vários acidentes. E a principal causa do assoreamento é o desmatamento do que a gente chama de mata ciliar, né? Que é aquela mata que fica ao redor desses corpos d'água. As raízes, elas são muito importantes para segurar, entre aspas, essa terra e evitar que ocorram esses deslizamentos, né? Também não é uma questão de assoreamento, mas as raízes, elas cumprem esse mesmo papel nas encostas de morro, que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, né? Deslizamento em encosta de morro. E daí a gente passa, puxando por essa coisa de assoreamento, para a questão da água. E eu vou começar com um dos super queridinhos do Enem. Sério, eu acho que, assim, é uma das coisas que mais cai no Enem, é esse slide aqui. É eutrofização, gente. E o que é a eutrofização? Lembrem que trofos vem de comida, tá? De alimento. Então, o que acontece? A gente tem coloca-se na água muito alimento, literalmente, muitos nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem aquela questão dos fertilizantes NPKs, nitrogênio, fósforo e potássio, porque são os principais nutrientes que uma planta precisa para se desenvolver. Então, e onde é que a gente tem muito nitrogênio, fósforo, NPKs? No esgoto urbano e também nos fertilizantes artificiais, né? Que também podem ser carregados pela chuva para a água. Então, essas são as duas opções, digamos, principais. Esses dejetos na água vão causar um excesso de nutrientes. Então, o que acontece? As algas vão se multiplicar muito, algo que a gente chama de floração, podendo até cobrir, assim, notem que aqui é água, gente, tá? Não é grama. Mas a floração foi tanta que parece que a água é verde, né? Mas é só uma camada de algas. O que acontece? Essa camada de algas, ela dificulta a penetração de luz. Então, os seres fotossintetizantes que ficam embaixo desse fitoplâncton, dessas algas, não vão conseguir fazer mais fotossíntese, vão morrer, vai aumentar ainda mais essa quantidade de matéria orgânica, e daí vão aparecer as bactérias aeróbicas, e elas vão começar a consumir essa matéria orgânica. Só que o que acontece? Elas são aeróbicas, então elas também consumem o oxigênio. À medida que vão consumindo esse oxigênio, vai ocorrer uma falta de oxigênio, e daí a gente vai começar a ter uma mortandade de animais aeróbicos, até que chega um ponto em que a única coisa que sobra são bactérias anaeróbicas. A gente tem uma presença muito grande de corpos hídricos eutrofizados, infelizmente, principalmente nas grandes cidades. A gente consegue pensar, por exemplo, no Rio Dilúvio, de Porto Alegre, né? Que a gente chega perto e tem aquele cheiro fétido, a cor da água é assustadora, e eu não consigo imaginar um ser vivo, além de uma bactéria anaeróbia, que consiga sobreviver ali dentro. A gente tem dois indicadores importantes em relação à eutrofização, que é o aumento da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então, por exemplo, existe uma DBO boa, que é 5 miligramas por litro. Então, para
digerir toda a matéria orgânica que tem em 1 litro de água, eu preciso de 5 miligramas de oxigênio. Isso é ok, isso é bom. Eu tô falando aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Eles não cobram tão aprofundado essa questão da DBO, mas eu achei importante vocês saberem que isso existe. E outra questão importante é a presença de coliforme fecal na água, porque como eu falei, né, esgoto não tratado é uma dessas fontes de nutrientes. Por isso que a gente precisa, por isso e por outros motivos também, mas que o saneamento básico é tão importante, né, gente? Estações de tratamentos de efluentes são importantes porque justamente elas tentam tirar um pouco essa quantidade excessiva de nutrientes da água antes de despejar ela nos grandes corpos. Uma outra coisa que pode acontecer, também relacionada com a eutrofização, porque geralmente é um desequilíbrio aqui, ó, um desequilíbrio de população de algas que pode ocorrer por causa de um aumento excessivo de nutrientes. Então, pode ter a ver com esgoto também, mas nesse caso é específico porque é um desequilíbrio de uma população específica, que são as pirrófitas, ou dinoflageladas, que vocês provavelmente estudaram com a Prof. Mai. E daí a gente tem esse daqui que a gente chama de maré vermelha. Gente, que nem as outras algas, elas dificultam que a água passe. Só que o que acontece? Essas dinoflageladas, elas naturalmente produzem uma toxina. Só que como geralmente elas são encontradas dispersas em grandes corpos d'água, não tem problema. Só que quando a gente tem uma população muito grande, essa toxina começa a ficar concentrada. Então começa a ter uma grande mortandade de peixes e podendo chegar até a fazer mal para o ser humano mesmo, quando come ostras, por exemplo. Um cuidado importante que o vestibular adora fazer, essa pegadinha, é que as dinoflageladas não são algas vermelhas, tá? A gente tem dentro das classificações o que a gente chama de algas vermelhas, que são as rodofitas. Não confundam, tá, gente? O nome é maré vermelha, mas é por causa da cor aparente que fica mesmo. E daí a gente tem a maré negra. A maré negra, gente, é um nome que é dado para derramamento de petróleo. Gente, derramamento de petróleo é um desastre de proporções absurdas. Aqui a gente tem algumas das questões, as primeiras que eu acho que são as mais importantes, eu gostaria que vocês tentassem pensar, tipo, tornar isso algo mais intuitivo. Por exemplo, a gente tem a redução da fotossíntese. Por quê? Porque fica essa camada preta, lembrando que óleo é menos denso, né, que a água, então ele vai para cima, fica essa camada preta por cima e não passa luz. Então começa a ter uma mortandade de plantas ali, de algas, e também do fitoplâncton, muito em causa também da toxicidade do petróleo, né? Ele dificulta as trocas gasosas, porque, novamente, é uma camada de óleo que fica, assim, em cima da água, então o gás não consegue passar, o oxigênio, o dióxido de carbono não consegue passar com tanta facilidade. E daí a gente tem questões como o acúmulo nas brânquias dos peixes, né, que é a forma de respiração que eles têm, então eles morrem por asfixia. A gente tem a questão das aves, que é muito noticiada, muito triste também. O que acontece? As aves, elas têm a glândula uropigiana delas, que fica ali no bumbum, que é por isso que a gente sempre vê passarinho, assim, botando a cabecinha ali atrás e depois passando o bico nas penas, porque eles têm um óleo próprio que eles passam para eles não... para o controle térmico deles. Então, para eles não afundarem na água, por exemplo. Os cisnes têm muito isso, vocês vão ver eles bicando a bundinha e passando óleo no corpo deles, nas penas deles. Porque a água não mistura com óleo, né? Porém, óleo mistura com óleo. E daí o petróleo, ele passa pelas penas, ele atravessa as penas, e elas ficam pesadas, elas não conseguem voar, elas não conseguem mais ter um controle térmico delas, então muitas vezes elas passam muito frio. Enfim, é extremamente difícil, existem pessoas que trabalham com isso e que tentam limpar essas aves, mas é muito difícil mesmo, gente. Geralmente leva à morte. Eu gostaria de lembrar também
que esse é um assunto importante porque a gente teve os acidentes nas praias do Nordeste, né? Foi no finalzinho de 2019, se não me engano, que começaram a aparecer manchas de petróleo misteriosas. Dizem que foi da Venezuela, não sei muito bem que fim levou aquilo. E daí repercutiu muito na mídia imagens das pessoas, assim, com a mão mesmo, tirando o petróleo da praia. E as pessoas achando bonito, né? Tipo, olha só, as pessoas estão indo lá ajudar. Gente, petróleo é algo extremamente tóxico. E ele tem vapores tóxicos. Não é só, tipo, o contato com a pele. O contato com a pele é péssimo, mas o próprio vapor, assim, não adianta só tu colocar uma luva e ir lá tirar petróleo com a mão. Então tem que ser uma equipe especializada, com uma roupa. É extremamente tóxico, gente. E também tem uma questão que em lugares que tem baleias ou outros mamíferos de grande porte na água, tem uma alteração do equilíbrio térmico, porque eles usam a luz como forma de saber se eles estão indo muito fundo e se eles precisam ressurgir, né? Porque quanto muito fundo vai ficar muito frio, porque não tem a luz solar aquecendo. E daí, se a luz não tá passando direito, o bicho só vai descendo e não se dá conta que tem que voltar e acaba morrendo no fundo. Bem triste. E daí fica a pergunta, né? A gente precisa ainda do petróleo? Por que a gente ainda usa o petróleo? Por que não existem mais alternativas? Ou por que existem tantas alternativas que a gente acaba discutindo nas aulas de geografia, quando a gente fala de energia sustentável, energia renovável, mas por que a gente não vê tanto isso? A gente volta para essa questão do capitalismo, né, gente? Porque a gente tem as grandes corporações do petróleo, elas têm muito dinheiro e elas controlam muitos governos. Aí a gente tem algo também que dá para relacionar com o petróleo, são dois fenômenos que se relacionam, que é a magnificação trófica e a bioacumulação. Só que daí também tem uma atualidade que eu acho importante da gente lembrar, que foi o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Porque o que é isso? A bioacumulação é quando um organismo ingere uma substância não biodegradável. Gente, quebrem a palavra, não biodegradável. É uma substância que não é degradada, não é passível de ser degradada por um ser vivo. E essa é a bioacumulação, então, quando um ser ingere. Quando eu falo de uma cadeia alimentar, o que acontece com essa toxina? Eu tô falando de magnificação trófica, tá? Então, essa é a única diferença. Bioacumulação, eu tô falando de um único ser. Magnificação trófica, eu tô falando de uma cadeia alimentar. Muitas vezes o vestibular nem vai fazer essa diferenciação, tá? Mas eu acho importante você saber. Quais são as substâncias que mais aparecem? Então, assim, são nomes que, se vocês virem uma questão, já podem saber. Talvez esteja falando disso. Os organofosfoclorados e os DDTs são muito presentes. E esses dois são agrotóxicos. O DDT, inclusive, acho que é um pesticida. E o mercúrio, por causa da mineração. Eu não sei se vocês sabem, mas o mercúrio é muito utilizado na mineração do ouro, principalmente. Para separar o ouro da areia, eles botam mercúrio, e daí o mercúrio vai se juntar com o ouro, os metais vão se atrair, e a areia, daí depois eles limpam. Isso, então, por que tem essa questão, Jaque? Olha só, Bom, primeiro porque eles são extremamente pesados, né? Eles não conseguem ser degradados. Então, quando algo não é biodegradável, ele vai ficar no teu corpo. E quando tu morrer, vai ficar, né, naquilo que sobrou. O que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, o rompimento das barragens, todo esse material, e eles chamaram de lama, tá, gente? Mas é uma lama extremamente tóxica, não foi terra que saiu ali, foi todo o dejeto, todos os metais pesados que eles usam na mineração, saiu junto nessas barragens. Quando isso alcança a água, vai acabar sendo consumido pelos autótrofos, né? E daí, digamos, eles vão consumir uma porção pequena, uma quantidade pequena. Só que daí o zooplâncton vai comer os autótrofos, vai se alimentar dos autótrofos. Então, né, cadeia alimentar. O zooplâncton vai servir de alimento para peixes pequenos, os peixes pequenos vão servir de alimento para os peixes grandes, que vão servir de alimento para o ser humano.
Só que, gente, lembra que a gente conversou da disponibilidade de energia para o próximo nível trófico? Lembra que eu falei que se perde muita coisa na respiração e que sobra muito pouco à medida que tu vai subindo de nível trófico. Então, por exemplo, um peixe grande, ele não vai comer apenas um peixe pequeno, ele vai comer vários peixes pequenos. Esse costuma ser o que acontece. Então, o que que acontece? Se era pouquinho aqui nos autótrofos, vai aumentando, porque tu vai aumentando a quantidade de seres que tu vai comendo. Quando chega aqui no ser humano, pode chegar a quantidades absurdas, gente. Tem um peixe em específico, que eu não sei muito bem porquê, mas que é o atum, que dizem que ele tem concentrações absurdas de toxinas, dependendo do lugar que ele é, que ele cresceu. Mas, ó, então, lembrem sempre que magnificação trófica sempre vai acumular mais no topo da cadeia. Gente, a cadeia não precisa ter o ser humano, tá? Mas sempre vai ser no topo que vai ter uma concentração maior, porque cada vez tu vai comendo mais. E essa questão das gerações, geralmente é por causa do ambiente, né? As famílias que moram no mesmo ambiente, esse ambiente está contaminado e todo mundo vai ingerindo essas toxinas podem sim passar para os filhos pelo sangue, contato materno-fetal, né? É realmente bem complicado. Então pensem quantos anos ainda vão durar as consequências desses rompimentos, né? Sim, gente, nossa, obrigada, Jaque, por ter falado isso. Vocês sabem qual é o leite que tem maior quantidade de agrotóxico? Conhecido, assim, de todos os animais? É o materno, da mãe humana, gente. Uma pessoa humana, uma mulher, quando amamenta seu filho, tá passando uma quantidade absurda de agrotóxicos para o seu filho. E isso é uma coisa muito triste. E é por causa disso, da nossa alimentação. A gente vai comer. O Brasil é um dos países que mais tem uma legislação mais flexível em relação a agrotóxicos. A gente permite agrotóxicos que muitos outros países já vetaram por N motivos, e a gente permite que eles entrem, que coloquem no nosso alimento, e a gente come aquilo, e não é biodegradável, então vai ficando no nosso corpo. Aí eu trouxe também, nessa questão das águas, coisas que eu acho que são menos faladas, mas que eu acho que é legal de a gente conversar, porque às vezes não é tão intuitivo. Por exemplo, o aquecimento das águas. Eu trouxe aqui a questão mais clássica, que é da usina nuclear, mas outros tipos de indústria também usam água quente, tá, gente? Então podem ter um funcionamento parecido. O que acontece? Na usina nuclear, precisa de água para resfriar as turbinas, os geradores, e daí a água que passa, ela vai aquecer, obviamente, né, porque ela vai resfriar os geradores, então esse calor vai passar para a água, e essa água quente, ela é liberada no rio. Existem casos, sim, de a água estar tão quente a ponto de cozinhar os peixes. Eu não sei se isso é verdade, tá? Mas isso é uma piada que as pessoas fazem. Só que o que acontece efetivamente com essa mudança de temperatura? Tu diminui a concentração de O2 que pode ser dissolvido na água. Lembram, gente, que essa questão da solubilidade, da química, ela depende muito da faixa de temperatura que tu tá falando. Então, tu muda a faixa de temperatura, tu muda a solubilidade. E nesse caso, tu diminui a solubilidade do oxigênio na água. Além de que, mesmo pequenas faixas de mudança de temperatura podem ter alterações drásticas para os animais que estão naquele ambiente, né? A gente também pode falar das hidrelétricas, que tem vários problemas envolvidos, tá? Eu sei que a energia hidrelétrica ela é vista como uma energia mais limpa, e até certo ponto a gente até pode dizer que talvez seja, mas tem muito, muito, muito problema envolvido, gente. Por exemplo, a questão das barragens, né? Quando tu coloca uma barragem, tu impede que os animais que antes passavam por ali continuem passando. Então, tu vai afetar a reprodução e tu vai afetar a alimentação. Só para falar de dois aspectos principais, assim, daqueles seres vivos. Existem animais, por exemplo, que eles não se reproduzem na nascente, porque geralmente na nascente as águas estão mais rápidas.
Então, eles só se reproduzem no médio curso. Agora, imagina se tu colocar uma barragem no médio curso. O que aqueles animais vão fazer? Onde que eles vão se reproduzir? Tu muda completamente o habitat daquele ser e ele tem que adaptar ao nicho dele. É um equilíbrio muito delicado, gente. Além de que, quando tu vai fazer uma hidroelétrica, tem que criar um lago artificial, né? E para a criação desses lagos, tem que ter um deslocamento de populações ribeirinhas, né? Muitas vezes são populações originárias. E, às vezes, esses lagos são feitos de forma imprudente, digamos assim. A gente tem um caso na Amazônia que eles, em vez de tirarem a camada de vegetação que tinha no fundo do que seria o lago, eles deixaram e só encheram de água. O que aconteceu? Aquela matéria orgânica que ficou lá embaixo começou a se degradar e começou a liberar horrores de metano, gente. Então tem esse problema. A forma como a energia é gerada na hidroelétrica é limpa, sim, ok, porque a água vai movimentar as turbinas, vai movimentar as hélices, vai movimentar as turbinas, energia elétrica. Só que tudo que envolve a hidroelétrica, todo o sistema de colocar ela lá, não é tão limpo assim, gente, tá? Existem outras formas que seriam melhores, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, principalmente no Brasil, que a gente é um país que tem uma área equatorial e tropical muito grande. A gente poderia, por exemplo, investir em energia solar. E daí, falando em metano, né, desses lagos artificiais das hidrelétricas, a gente vai também para outro grande queridinho do Enem, que é o efeito estufa. Gente, efeito estufa não é problema ambiental, tá? Inclusive, é muito bom que o efeito estufa aconteça. O nome estufa, às vezes em português, pode parecer um pouco estranho, mas para quem é do espanhol é invernadero e para quem é do inglês é greenhouse. Então a gente não tá falando da estufinha de casa, a gente tá falando de uma estufa onde a gente coloca as plantas, né? Que é aquelas casinhas de vidro. O que acontece? A gente precisa para que aqueles espaços não fiquem tão frios, o sol vai entrar, parte dessa luz vai refletir, né? Mas parte dessa luz parte dessa energia a gente precisa que fique dentro, porque senão ia resfriar muito rápido. Isso que acontece com a Terra naturalmente. A gente tem os nossos gases estufa, que formam uma camada, e por causa da geometria, da polaridade deles, eles absorvem a energia que é irradiada e refletem ela para todas as direções, inclusive de volta para a Terra. E por isso que a gente tem uma temperatura relativamente estável. Se não fosse o efeito estufa, a Terra teria temperaturas negativas em alguns momentos e temperaturas muito altas em outros. Então, seria uma loucura, não teria como se manter uma manutenção de água líquida, que é algo essencial para a nossa forma de vida. Quais são esses gases estufa? Os principais, os dois maiores... Peraí, antes de eu falar dos gases estufas, eu quero falar o que é o aquecimento global, né? Porque daí o que acontece? A gente tem esse efeito estufa, que é benéfico. E, gente, existem alterações ao longo do tempo, de milhares de anos, da temperatura da Terra. Não é uma coisa que fica sempre na mesma, tanto que a gente teve as glaciações, os degelos. Ok. Só que desde que, principalmente da primeira e segunda revolução industrial, a gente tem aumentado muito a emissão desses gases do efeito estufa. E daí a gente está começando a causar um aquecimento global excessivo. E, de novo, a gente está falando de uma faixa de temperatura muito pequena. A gente fala de 2 graus, de 1 a 4 graus, mais ou menos. Só que, gente, uma mudança de 1 a 4 graus é absurda. Pensem, por exemplo, nas nossas enzimas. As nossas enzimas têm uma faixa de temperatura ótima que elas trabalham, né? E não é uma faixa muito extensa. Se a gente mudar 1 ou 2 graus, a gente já pode alterar completamente, já pode sair da faixa, por exemplo. Então, muitos micro-organismos podem não conseguir sobreviver. Mas, antes de falar das consequências, vamos falar de quais são esses gases estufa. Os principais são o metano, que é o CH4, e o dióxido de carbono, o CO2. O metano é o que tem maior capacidade de retenção dessa energia.
Só que o que é mais emitido pela atividade humana, sem sombra de dúvida, é o dióxido de carbono, o CO2. Eu tenho aqui um gráfico em pizza que fala um pouco sobre quais as atividades humanas que mais emitem esses gases de estufa. A vencedora, com 27%, são os transportes, porque o que acontece? A gente tem uma matriz de transporte que é principalmente com combustíveis fósseis, né? Derivados do petróleo, então gasolina, o diesel, cuja combustão libera muito dióxido de carbono. A gente tem a indústria, que também usa muito os combustíveis fósseis e também os óxidos nitrosos. A gente tem a questão da construção, a agricultura, desperdícios e a produção de energia. Gente, a gente pode falar de várias coisas ali. Por exemplo, a agricultura. A gente tem culturas alagadas, como o arroz, por exemplo. O arroz é uma cultura alagada. E assim como aqueles lagos artificiais que eu falei para vocês da hidrelétrica, a parte que é alagada tem matéria orgânica que vai sendo decomposta. Então, vai liberando metano. A gente tem também aquela piada famosíssima dos ruminantes, né? Que falam em peido, mas na verdade o que seria mais correto é falar do arroto. Porque eles têm aquela ruminação e, de novo, matéria orgânica sendo decomposta de forma anaeróbica. Gente, sempre que a gente tem matéria orgânica sendo decomposta de maneira anaeróbica, a gente tem liberação de metano, invariavelmente. Então, tem essas culturas, as risiculturas e outras culturas alagadas, essa questão dos ruminantes, tem também os lixões, que a gente vai falar mais daqui a pouco, são grandes fontes de metano. Os clorofluorocarbonos também são problemáticos, os CFCs, só que já existem políticas em relação a eles. Hoje em dia a gente tem os HCFCs, que são uma versão um pouco menos, potencialmente menos perigosa, e também se usa água no lugar hoje em dia. Os CFCs eles eram usados como propelente de aerossol, então tinha naqueles desodorantes, em qualquer coisinha que tivesse aerossol, e também como líquido refrigerador em ar-condicionado e na geladeira. Gente, notem que o próprio vapor d'água ele funciona como gás do efeito estufa. E para caso algum dia alguém fale para vocês que isso é balela, que efeito estufa, que o aquecimento global é piração, temos aqui um gráfico que nos mostra a variação da temperatura, quanto que ela variou, né? E comparado com a concentração em partes por milhão de CO2. Notem que ela está crescendo e a variação da temperatura também foi crescente. Aqui no caso a gente analisa desde 60 até os anos 2000. Mas essa tendência se manteve. Algumas das consequências, tá? Que a gente pode falar do aquecimento global. Gente, a maioria delas são coisas que a gente imagina que aconteceriam, né? Porque a gente não tem como ter certeza. Mas o que definitivamente aconteceria se a temperatura continuar aumentando dessa forma? A gente tem o degelo das calotas polares, coisa que já está acontecendo, né? Tanto que agora está tendo várias disputas, principalmente entre a Rússia e os Estados Unidos, por causa do gás, que tem gás natural, que tem lá nos polos, que antes não tinha como ter acesso, mas agora está derretendo, então está começando a ter acesso. A gente tem o degelo e a consequência imediata do degelo é o aumento do nível do mar, né? Gente, com o aumento do nível do mar, a gente vai ter inundações das regiões costeiras e tem estudos que falam em desaparecimento por completo de ilhas, até mesmo. A gente teria também uma mudança no regime de chuvas, porque, gente, lembrem da geografia também que tudo está interligado, o regime de chuvas, o regime de ventos, os polos, essas questões, a temperatura determina a pressão, que determina várias outras coisas, é tudo interligado. Então, quando tu altera uma, tu altera todas, invariavelmente. Então, a gente tem uma alteração no regime de chuvas, e, por exemplo, a floresta amazônica, que é hoje uma floresta tropical, a maior floresta tropical que a gente tem, ela poderia virar uma savana. É esse o nível, assim, tipo, extremamente drástico.
E daí também se fala, por exemplo, com essas questões de tormentas, furacões, teriam epidemias muito grandes, questões em países tropicais, por exemplo, a malária teria muito presente, que são coisas que já acontecem em pequena escala em alguns lugares. E ainda assim tem gente falando que aquecimento global não existe. E vamos para a degradação da camada de ozônio, que também aqui entram muitos clorofluorcarbonetos. Gente, o que é a camada de ozônio, tá? Muita gente fala de buraco, e eu acho um pouco estranho, tá? Vocês vão achar na prova, mas pensem que a gente tá falando de gases, né? A gente não tá falando de um tecido que a gente rasga. Lembrem que os gases, eles tendem a ocupar todo o espaço que eles têm. O que acontece? Na estratosfera, a gente tem essa camada de ozônio, que é o nosso O3. Ele tem um papel extremamente fundamental para a vida no planeta como a gente conhece, que ele funciona como um filtro dos raios ultravioleta. E o que acontece? Esses clorofluorcarbonos, que eu já falei para vocês, que eram propelentes de aerossóis e líquidos de refrigeração, eles reagem com o ozônio. Aqui eu tenho um desenho do que seria essa reação, né? Um átomo livre do cloro, ele vai reagir com o ozônio e vai formar um monóxido de cloro e uma molécula de oxigênio. E daí, tu vai diminuindo a espessura dessa camada. Quanto menor a espessura, mais raios ultravioleta passam. E daí eu trouxe para vocês um pouco do que cada tipo de ultravioleta causa para o ser humano, falando apenas do ser humano. O UVA, por exemplo, ele é o mais nocivo e é o que mais entra na pele. Lembrem que a nossa pele é estratificada, né? Causa o envelhecimento precoce, o câncer de pele. A questão dos melanomas tem sido muito... tem aumentado muito, né, a quantidade de melanomas. E ele é intenso durante o ano todo, então não é assim, vou passar protetor solar só no verão e que tá tudo certo. A gente tem a UVB, que causa queimaduras solares e vermelhidão. Então, notem que entra menos, né? Ele fica mais superficial na pele. E esse, sim, é mais intenso durante o verão. E a UVC, que é totalmente absorvida pelo oxigênio e pelo ozônio da atmosfera. Gente, por que essa questão do câncer de pele? Porque os raios UV são mutagênicos. Eles são muito enérgicos, né? São ondas eletromagnéticas muito enérgicas. E aí elas podem causar alterações no próprio DNA da pessoa, tá? E além disso... Então, Jaque, a gente não tem como saber, na verdade, até que ponto que a radiação emitida pelos aparelhos eletrônicos, quais os efeitos que isso vai ter na gente, né? Porque, considerando, assim, numa perspectiva histórica e científica, é algo muito recente. Existe, sim, emissões eletromagnéticas, tá? Tanto do celular quanto do computador. Tanto que, por exemplo, tem alguns projetos já, eu acho, que falam em usar correntes eletromagnéticas para carregar o celular ou para carregar carros elétricos. Então, sim, essas correntes existem. Mas, até onde a gente sabe, não são nocivas a esse ponto, né? Porque lembrem também que o espectro eletromagnético é um espectro bastante amplo, né? Hamelux-G. Então, a gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas do rádio são ondas eletromagnéticas. As ondas do micro-ondas, que aquecem a nossa comida, são ondas eletromagnéticas. Só que elas têm tamanhos diferentes, né? Comprimentos de ondas diferentes e frequências diferentes. O que acontece com os raios ultravioletas? Eles têm uma frequência muito grande, né? Essa questão enérgica é muito grande e um comprimento de onda pequeno. Então, por isso que elas são consideradas tão mutagênicas. Tem, às vezes, aquelas questões Teve uma questão na época no Enem, da mulher que dormiu na câmera de bronzeamento, né? Que é isso que a gente usa nas câmeras de bronzeamento. Gente, extremamente perigoso, tá? Com o excesso. Lembrando que, né, estamos aí. A diminuição da camada de ozônio, ela ocorre principalmente, ela tem sido notada principalmente perto dos polos, especialmente na Antártida. Por que isso, gente? Por causa dos ventos, da circulação atmosférica.
E aqui, falando sobre consequências não só para o ser humano, mas esses raios ultravioletas, eles também são mutagênicos para outros seres, né? Então, e eles são extremamente perigosos para o fitoplâncton e para o zooplâncton. Então, a gente teria uma alteração direta nos nossos grandes produtores marinhos, né, que é o fitoplâncton, e nos que realmente são o pulmão do mundo, né? Porque acredita-se a 75% mais ou menos de todo o oxigênio atmosférico ao fitoplâncton. Lembrem que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque apesar de ela produzir muito oxigênio, ela também absorve muito oxigênio, ela respira muito. E falando em respiração, a gente tem algo muito comum nas cidades agora, a inversão térmica. Gente, vou trazer um pouquinho para física de novo para vocês. Inclusive, eu adoro essa aula porque a gente conversa sobre muitas coisas que não são apenas da biologia, né? Para falar com vocês sobre correntes de convecção. Gente, correntes de convecção. Lembrem que o ar quente, ele é menos denso, então ele tende a subir, e o ar frio, ele é mais denso, então ele tende a descer. Só que o que acontece? A gente tem a exposição do sol, né? Os raios de sol, eles chegam, e, gente, não são os raios do sol quando vêm diretamente os que aquecem o planeta, tá? É o infravermelho que é refletido. Então, começa a aquecer aqui, ó, de baixo para cima. Então, o ar quente, fica bem quente aqui embaixo, e daí vai esfriando à medida que sobe e vai criando essas correntes de convecção. Isso é o que acontece num dia normal, ok? Só que o que acontece? Às vezes, condições ambientais específicas, como baixa umidade e pouco vento, a gente pode ter um resfriamento muito rápido do solo e fica a camada de ar quente fica presa entre duas camadas de ar frio. Então, essa camada mais densa fica por baixo, essa camada de ar frio mais densa fica por baixo. Isso geralmente acontece nas madrugadas, nas grandes cidades. Tem aquelas fotos, assim, belíssimas do pôr do sol, com aquela linha preta, sabe? Gente, aquilo lá é poluição. Não é bonito, não. Qual é o grande problema dessa estagnação? É que com essas correntes de convecção, grande parte da poluição, né, do ar é dispersa, então vai para a atmosfera. E quando tem a inversão térmica, fica preso. Então aumenta muito a concentração de poluentes e tem vários casos de piora de problemas pulmonares, né, problemas respiratórios, e também problemas de visão, questão dos olhos irritados. Pessoas com asma sofrem muito nessa época. Ai, ai. Chuva ácida, e daí vem um slide em que as pessoas pensam, meu Deus, eu estou na sala errada, isso é uma aula de química. Gente, chuva ácida, como vocês já sabem, primeiro é um nome um pouco errado, né? Porque a chuva já é naturalmente ácida. Apesar de a água ser básica, né? Neutra, desculpa, a água é neutra. A gente tem o dióxido de carbono em grandes concentrações na nossa atmosfera, e a gente sabe que ele reage com a água para formar um ácido fraco, mas um ácido invariavelmente. Então, ela é naturalmente um pouquinho ácido. O que acontece? Existem dois outros gases que são liberados na nossa atmosfera, os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, que acabam agravando essa situação. Por exemplo, ácido sulfídrico, gente, desculpa, bateu assim, ó, 2 minutos de branco. O ácido sulfídrico é um dos ácidos mais fortes, um dos ácidos hidrogenados mais fortes que a gente tem, né? Então, pode chegar a diminuir o pH da água até um pH 2. Aqui eu coloquei as fórmulas só porque eu gosto de reiterar que nada acontece só em uma área, tá? A gente sempre pode trazer para campos da química ou da física. E para lembrar vocês também que, por exemplo, o nitrogênio, ele é da atmosfera, né? Então não é exatamente um poluente, mas ele pode reagir dentro do motor do carro por causa das grandes temperaturas, ele precisa de muita energia para reagir. E o enxofre, sim, vem da queima de combustíveis fósseis, porque uma das impurezas. Geralmente o diesel, não sei se vocês já abasteceram carro, já foram com o pai abastecer o carro,
mas tem o S10 e o S50, eu acho que é. E o S é de enxofre mesmo, tá, gente? E daí o 10 e o 50 é partes por bilhão, que daí é a concentração em partes por bilhão de enxofre no diesel. E daí, então, o que que acontece? A gente tem essas emissões desses óxidos e eles entram em contato com a água, no vapor da água nas nuvens, e acabam reagindo formando o ácido nítrico e o ácido sulfídrico. E daí, a chuva carrega esses ácidos e chove com um pH ridiculamente mais baixo do que deveria. O que que isso afeta? E, gente, eu falo chuva, tá? Mas pode ser qualquer tipo de precipitação. O que que acontece? Tem um dano na vegetação, é um dos primeiros, assim. A Alemanha, por exemplo, mais de 50% das florestas dela das florestas naturais, foram danificadas, principalmente por chuva ácida. Também tem danos nos corpos d'água, porque tu altera o pH. Gente, lembrem que a gente conversou sobre os ecossistemas, sobre os fatores abióticos estarem relacionados com os fatores bióticos. Então, quando tu altera o pH, tu invariavelmente vai afetar todos os seres vivos que estiverem em contato com aquele espaço. A gente também, tu acidifica o solo. Pensem que a gente tem tem espaços no cerrado que são de solo ácido, e para a gente usar aquele solo, a gente precisa fazer o sistema de calagem para deixar ele mais neutro, né? Porque não dá para plantar num solo ácido. Então, até mesmo construções, principalmente estátuas de mármore, são muito corroídas por essa chuva ácida. É uma coisa absurda de tanto dano. E só para terminar, essa chuva, essas precipitações ácidas, elas não necessariamente vão ocorrer em cima do espaço que está poluindo. Então, não necessariamente vai ser em cima dessa indústria, por exemplo. Podem viajar quilômetros, né, por causa dessa questão dos ventos, da atmosfera, da circulação da atmosfera. E daí, a gente vem para algo que bate muito perto e que também eu quero dar algum destaque por causa do que a gente viu em relação às queimadas na Amazônia e também na Austrália. Apesar de que na Austrália acredita-se que tenha sido por causas naturais, e na Amazônia a gente acredita que tenha sido por causas criminosas, né? Porém, não tem certeza. Desmatamento, eu acho que todo mundo sabe o que que é, né? Essa destruição das florestas. Quais são as principais causas no Brasil para o desmatamento? A pecuária e a agroindústria. Porque, gente, para o gado ocupar o espaço, a gente precisa tirar as árvores, né? O gado precisa de um pasto, uma pastagem limpa. E também para a gente poder plantar, por exemplo, soja, né? Que é algo que a gente tem muito aqui no sul, a gente precisa de um espaço limpo. O que acontece, tá? Principalmente na Amazônia, isso é um baita tiro no pé. Porque, como a gente já falou, o solo da Amazônia, apesar de ser profundo, ele é muito pobre em nutrientes. O que mantém ele é a serrapilheira, que é aquela matéria orgânica superficial. Só que se tu tirar a floresta, tu tá tirando toda aquela serrapilheira. Não vai ter mais o organismo para ficar ali, não vai ter mais folha para ficar ali, não vai ter mais os animais que viviam antes ali, não vão mais estar ali. Então, o solo empobrece muito rápido. Por isso que é muito comum na Amazônia ter esse desmatamento para a agroindústria, e daí eles fazem uma plantação, duas plantações, pronto, duas colheitas, e a gente tem que abandonar, porque o solo está inutilizável. Outra questão também é a urbanização. Lembrem da Mata Atlântica, que foi muito devastada para a instalação de centros urbanos. Aqui eu trouxe para vocês o arco do desmatamento, né, do Brasil. E eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui também relaciona com a questão das terras indígenas. Gente, os povos originários, eles têm uma relação muito diferente com a floresta, né? Uma relação muito bonita. E o desmatamento afeta diretamente eles, porque eles têm um sistema de autossuficiência, digamos assim, né? Eles se relacionam com a natureza de forma autossuficiente. Então, eles pegam, mas não dessa forma desenfreada que a gente pega. E quando a gente desmata, a gente altera clima, a gente altera a biodiversidade. Tipo, tu tá tirando a casa de muitos animais aqui. Lembrem que biodiversidade também pode ser plantas, né? Tem muitas plantas que acabam entrando em extinção.
E pensem que isso é algo tão antigo que já vem lá desde a época do colonizador do pau-brasil, né? A gente já vem desmatando há anos o Brasil. E na questão da Amazônia, algo muito alarmante também é a questão dos rios voadores, porque a Amazônia, apesar de não ser o pulmão do mundo, ela é a bomba hídrica do mundo, gente. Porque ela tem uma quantidade de evapotranspiração, uma taxa de evapotranspiração muito grande. Então tem muita água a ponto de chamar de rios voadores. Então, se a gente está desmatando a Amazônia, vai ter seca em São Paulo, por exemplo, que foi algo que tem acontecido, né? E as pessoas pensam, ah, não tem nada a ver, não está relacionado. Mas, gente, se tu tá acabando com essa evapotranspiração, não tem mais água de onde sair água. A massa equatorial continental, que é uma massa de ar, né, que rege grande parte do Brasil, ela é uma das únicas massas continentais que é úmida, e ela é úmida por causa da evapotranspiração da Amazônia. Tanto que quando teve as queimadas, a gente viu que a fumaça chegou até São Paulo, né, gente? Então tudo está conectado. E daí, falando em urbanização, a gente tem uma outra questão também, que é a perda dos habitats desses seres vivos, né? Quando a gente constrói as estradas, por exemplo. Aqui a gente tem o habitat fonte, né? Em que o ser vivo já tem todas as questões de sobrevivência, como predação, competição. E daí tu ainda coloca um espaço que não tem como habitar, e que ainda vão ter uma mortalidade alta, por exemplo, por causa de atropelamentos. Então aqui tu cria uma barreira geográfica, lembrem da evolução, a especiação, como é que era o nome? Alguém lembra? Quando a gente tem uma barreira geográfica, qual é que era o nome da especiação? Foi uma pergunta, galera. Tudo bem, gente. Ó, eu vou continuar indo, porque a gente tá com pouco tempo, né? Mas lembrem-se que a gente falou de cladogênese e anagênese, que a anagênese era quando tu dividia uma população. Daí a gente tinha dentro da anagênese a questão da evolução alopátrica, que era quando a gente separava uma população original por uma barreira geográfica. Construir uma estrada, gente, pode ser considerado uma separação, porque os animais dificilmente vão conseguir atravessar essa estrada. Então, tu fragmenta esse habitat. E daí, a gente tem uma espécie de solução, né, que são os corredores ecológicos. Por exemplo, aqui foi construído acima da via, foi construído um espaço por onde os animais e a vegetação também pode transitar. Por exemplo, os passarinhos podem pegar sementes aqui e levar para lá, e os animais podem atravessar. A gente tem uma coisa só, quando a gente fala de... Sim, é muito fofo. E é muito importante, gente, tá? A gente tem uma coisa que quando a gente fala de fragmentação de habitat, que é o efeito da borda. Então, as bordas de um habitat, elas têm condições diferentes do que o centro daquele habitat. Então, as populações vão ser diferentes. O que acontece? Quando tu começa a fragmentar, tu começa a aumentar o espaço de borda, né? Então, tu começa a aumentar aquela população que era apenas da borda, que é uma borda inicial, né? 4 lados, por exemplo, vamos pensar num quadrado. Daí, se tu dividir em 2, tu vai ter mais dois lados novos. E tu vai diminuindo a parte, aquela população que só conseguia viver no centro, porque o centro vai se fragmentando. Outra questão muito importante é a biopirataria, algo que a gente tem muito aqui no Brasil. E a definição de biopirataria é a exploração e uso de recursos naturais ou conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal. A gente tem uma convenção internacional, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi feita em 92, que tenta regulamentar um pouco isso, mas é um problema latente no Brasil, principalmente por causa da Amazônia ser esse paraíso de biodiversidade que a gente conhece. Aqui eu tenho um exemplo de tráfico de animais, que é triste, gente. Isso daqui é uma foto real, de um caso real.
Eles colocavam os passarinhos dentro das garrafas d'água. E daí aqui para dar uma aliviada, a nossa camarada Naja, né, que numa picada só fez mais do que muita gente pelo tráfico de animais. E, gente, só para lembrar vocês que biopirataria não precisa ser só com animal, tá? A gente costuma associar biopirataria a tráfico de animais, mas o uso de plantas, tráfico de plantas, ou então o uso de conhecimento sobre terapias com essas plantas, então de remédios, por exemplo, também pode ser considerado pirataria, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, adoram chegar no Brasil e querer roubar umas plantinhas assim, né, pra fazer uns remédios novos, coisa a gente patenteia depois e vocês vão ter que pagar para comprar uma coisa que a gente fez com conhecimento de vocês. Conhecimento esse que muitas vezes os povos originários têm, tá? Outro problema grande em relação à biodiversidade é a introdução da espécie exótica, que é algo que eu já falei um pouco para vocês quando eu falei de relações ecológicas, que eu falei do mexilhão dourado. Aqui está ele, caso vocês estivessem se perguntando como ele é. O que acontece? Quando a gente introduz uma espécie exótica, ela costuma não ter predadores naturais naquele lugar, e daí ela pode acabar se tornando uma praga. E outro problema muito grande também é que ela pode começar a competir com os seres que são naturais daquele espaço, né, que é o que a gente chama de espécies nativas, e os seres que se tiverem nichos muito parecidos, pode acarretar em competição exclusiva, né, aquele gráfico de Gauss, e causar extinção. Eu falei para vocês que já teve vários problemas no Guaíba, né, com o mexilhão dourado. O mexilhão dourado veio lá da Ásia, gente, nas embarcações. E eu descobri que até em Itaipu, uma vez teve um caso, assim, que perderam milhares de dólares, porque as turbinas pararam de tanto mexilhão dourado que tinha incrustado. E daí eu trouxe o javali também, que é considerado uma praga aqui no Uruguai. E ele é caçado, né? Tem uma temporada de caça, porque não dá conta. Os predadores que tem aqui não dão conta. E ele acaba usando demais os recursos. E é bem triste mesmo. E daí a gente vem, eu juro que eu tô terminando, pra questão do lixo. Gente, lixo. A gente tem primeiro que falar sobre os lixões, né? Aqui eu trouxe uma imagem. Quais são os principais problemas dos lixões? Eles são um espaço que atrai e que propicia a reprodução de patógenos e de vetores. Então, por exemplo, muito rato, mordida do rato, vocês sabem, pode ter uma série de doenças. O xixi do rato também, a leptospirose, né? Muitas verminoses também, a esquistossomose. A gente tem também a degradação anaeróbica de matéria orgânica, então a gente tem a liberação de metano. E também tem contaminação, não apenas uma contaminação visual, né? A gente pode chamar de uma poluição visual. A gente tem uma contaminação do lençol freático pelo chorume. Eu não sei se vocês têm composteira em casa, mas eu sei que alguém já esqueceu o lixo orgânico por muito tempo na lata do lixo, né? Isso acontece às vezes. Daí tu vai levantar a sacola e tem um líquido preto, muito estranho e um cheiro tenso. Aquilo lá é o churume, gente. O churume, na verdade, não tem cheiro, mas como o lixo ainda tá ali, né? Fica o cheiro. E o churume, ele é extremamente... ele tem muitos nutrientes, inclusive é usado para fertilizar algumas plantas, mas se ele entrar no lençol freático, ele vai contaminar a água, né? Então pode acarretar aquela questão da eutrofização, quando a água for exposta em grandes corpos. É bem problemático. E daí a gente tem uma espécie de solução que a gente criou, que é o aterro sanitário. Como que funciona o aterro sanitário, tá? A gente coloca uma membrana, geralmente de polietileno, para impermeabilizar. Então, a gente não deixa que o chorume chegue no lençol freático, tanto às vezes costuma ter drenos para esse chorume ser tratado, né? Existem estações de tratamento. E daí a gente começa a colocar essas células de lixo, então bastante lixo, compacta e bota terra por cima, ou então serragem. E daí coloca mais uma célula de lixo, compacta, coloca terra por cima. E vejam que aqui seria um aterro sanitário ideal, a gente tem drenos de gás, né?
E o que acontece? Vai liberando esse metano, e, gente, metano é gás natural, né? Então ele é uma fonte de energia, a gente pode queimar esse metano e conseguir energia. E daí a ideia é que no fim, quando não dê mais para, quando não se considere mais utilizável aquele espaço, tu cubra com terra e coloque, plante árvores. Aí eu lembrei, quando eu estava planejando a aula, de um caso que teve aqui em Porto Alegre, quando começaram a construir aquele Alphaville, que é uns condomínios de luxo lá de São Paulo, que por algum motivo vieram construir aqui. E eles escolheram um terreno que tinha sido uma espécie de aterro, antigamente. Só que o aterro não tinha esses canos de drenagem de gás. O que aconteceu? Logo quando eles começaram a construir, teve desmoronamento. Por quê? Se tu não tem esses drenos de gás, tu vai criando bolsões de metano. Teve até um shopping, eu acho, em São Paulo, que teve um caso parecido, que caiu assim, porque fica um vazio cheio de gás, que vai, se tu pressionar demais, cai. E daí a gente tem a questão da compostagem, gente, que é considerada uma das melhores opções quando a gente fala de lixo orgânico. Claro, não é todo lixo orgânico que a gente pode compostar, né? Mas já ajuda a diminuir drasticamente a quantidade de lixo que vai para os aterros. E é uma prática bastante simples, apesar de ser associada muito com o campo, ela pode ser feita em apartamento também, sem problemas. Você toma uma caixinha com terra e ir colocando serragem por cima, enfim, ter suas minhocas. Bem tranquilo. E quando a gente tem material infectante ou então resíduo tóxico, ou às vezes, por exemplo, apreensão de drogas também, ou lixo hospitalar, a gente incinera. Não é assim, vamos fazer uma fogueira e jogar, né? A gente tem um forno especializado que chega a altíssimas temperaturas e queima aqueles materiais e são usados outros materiais químicos para evitar vapores tóxicos, por exemplo. Então, Jack, eu não vou falar das ilhas de plástico. Eu vou deixar para vocês depois uma lista com algumas recomendações de filmes, documentários que vocês podem ver, porque realmente não vai dar tempo, né? A aula já tá acabando, mas assim, eu poderia falar um dia inteiro com vocês sobre isso. Mas, gente, eu queria trazer para vocês aqui, meio que para ir terminando, essa imagem que fala de quantos planetas Terra a gente precisaria se toda a população do mundo vivesse como determinadas populações. Então, por exemplo, se todo mundo tivesse a cultura dos Estados Unidos, a gente precisaria de 5 planetas Terra, gente. De tão insustentável que é esse American Way of Life, que tanta gente tanto glorifica. Aqui, ó, o Brasil também já não tá muito bem, a gente já precisaria de quase 2 planetas Terra. Isso daqui foi feito por uma ONG que trabalha com a noção de pegada ecológica, se vocês quiserem, dá para fazer, na internet tem testes para você fazer, calcular mais ou menos quanto que seria a sua pegada ecológica. E daí eu queria encerrar mesmo, trazendo para vocês o que é o desenvolvimento sustentável, que eu acho que é o que permeia muito o Enem, e os 5 R's, né? O desenvolvimento sustentável, então, é aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e suas aspirações. E o que são os 5 R's? Antigamente costumavam ser 3, que era o reduza, o reutilize e o recicle, né? E agora foi adicionado o repense e o recuse. Gente, porque a gente precisa mudar a nossa relação com o consumo. Reduzir é literalmente reduzir o nosso consumo, né? Reutilizar é quando a gente tem alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma garrafa de plástico e daí eu uso ela de novo, eu encho ela de água de novo em vez de comprar outra garrafa de plástico. Cuidado para não confundir reutilizar com reciclar, porque a reciclagem tem que passar por um processo físico-químico, né? Então, eles não necessariamente vão ser a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente reusa uma garrafa de plástico,
a gente usa ela de novo como uma garrafa. Ou então a gente corta ela, enfim, para fazer de vasinho. Mas quando a gente recicla ela, o plástico dela vai ser derretido e vai ser transformado em outra coisa. Daí o que que a gente incluiu? Repense. Gente, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar como funcionam essas relações. Para onde vai o nosso lixo? Por que que a gente precisa? Será que a gente precisa mesmo daquilo? E finalmente recuse, né? A gente não precisa consumir tanto. Inclusive, eu vou deixar para vocês uma recomendação de um videozinho, depois eu vou passar o link para vocês, que talvez alguns de vocês já conheçam, né? Que é o História das Coisas. Ele é em inglês, mas tem legenda em português. E ele fala um pouco sobre como o nosso sistema se aproveita dessa questão e se baseia nessa questão do consumo e como isso é doentio. E daí eu sugiro para vocês algumas páginas que me ajudaram no meu processo de repensar a nossa relação com o ecossistema, que é a Menos um Lixo e Uma Vida Sem Lixo, são 2 perfis do Insta, mas se eu não me engano tem página na web também, que falam muito sobre isso e falam sobre ações que a gente pode ter para tentar se relacionar de forma mais sustentável com o nosso meio ambiente. E o Ailton Krenak, que é um ambientalista indígena. Gente, eu amo esse homem. Ele escreve livros, ele faz palestras. Se vocês tiverem a oportunidade de ler ou ouvir alguma coisa dele, façam isso. Ele traz aquela visão que os povos originários têm das relações com o meio ambiente, que é tão diferente, né? Tão contrastante com a que a gente tem, mas que é tão mais saudável muitas vezes. E daí, na temática Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu queria trazer para vocês a proposta de tentar o Segundas Sem Carne, ou estudar um pouco sobre vegetarianismo e veganismo, gente. Porque vários dos problemas ambientais que a gente discutiu, eu falei para vocês da pecuária, né? A pecuária ela está muito relacionada com a questão do desmatamento e também, gente, a gente já tem no planeta Terra, atualmente, grãos, plantações o suficiente para alimentar o mundo inteiro. E ainda assim a gente tem muita gente que passa fome, né? A gente tem a fome como uma doença endêmica de alguns espaços. Por que isso? Porque grande parte, a maior parte desses grãos vão para alimentar a pecuária, né? E daí eu trouxe o folderzinho da Sociedade Vegetariana de Porto Alegre, a SVB, brasileira de Porto Alegre. E 2 perfis de 2 pessoas que eu acho, assim, que são maravilhosas, que é a Sapa Vegana e o Vegano Periférico, que são pessoas que são veganas, mas que não são ricas, né? Porque às vezes existe essa ideia de que veganismo é uma coisa elitizada, e que também existe um recorte de raça, e a Sapa Vegana e o Vegano Periférico estão aí para falar que não, que existe sim um veganismo gourmet, né? Mas que não precisa ser sobre isso. Exatamente, o veganismo popular. E, gente, eu não acredito que eu consegui. Mas eu estou ainda dentro do tempo, pleníssima. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, beber muita água aqui agora. E dentro da questão do lixo, se alguém quiser, assim, uma recomendação mais rápida para pensar sobre, eu recomendo muito Ilha das Flores, que é um curta, né? Tem no YouTube, é super tranquilo de achar, posso mandar o link. E, gente, ele é antigo, mas ele é bem impactante. E ele tem uma mensagem muito clara. E ele foi feito nessa região, né, do Ilha das Flores, que é perto de Porto Alegre. Ele mostra uma realidade bem cruel, às vezes. Eu achei ótimo! Eu super apoio, se vocês curtirem um cineclube, posso ajudar. Inclusive, era algo que eu tava querendo fazer, né? Mas eu tinha pensado em modalidade presencial, ainda tava de falar com os outros professores. Bom, gente, eu acho que eu posso esperar vocês. Sobre a questão do lixo, é muito importante repensar a questão do lixo, porque até os lixos que a gente bota para reciclagem, pouquíssimo dele é realmente reciclável, sabe?
porque é até uma questão capitalista em cima mesmo, e não tem funcionado, sabe? Reciclagem não é o melhor caminho, é o caminho mais fácil para o sistema capitalista só. É bem complicado mesmo, importante isso que a Jack pontuou. Por exemplo, em Porto Alegre, que ainda é uma cidade que a gente tem um plano, muitas cidades não têm, né? A gente consegue reciclar 6% mais ou menos do lixo que seria destinado, né? Gente, 6% é muito pouco. Tanto que vocês notam, se vocês forem olhar nos bairros de Porto Alegre, não são todos os bairros que têm a coleta seletiva. Às vezes, dentro de um bairro que tem coleta seletiva, não tem a lixeira. Então, não adianta, né? Porque se a gente não fazer a seleção prévia, a reciclagem fica prejudicada. Mas então tá, gente. Foi um prazer inenarrável dar essa aula para vocês. Se cuidem, durmam bem. Boa noite. E a gente se vê quarta, né? Então não vou dar boas férias ainda. Ah, obrigada. Beijo, gente. Boa noite.